Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. E vai ser sobre tecnologia, sim. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no nosso canal do Meio, no YouTube, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, é tecnologia, né? Claro que é. Ora, pois, de que a gente vai falar? Você andou encontrando pessoas interessantes? Eu andei encontrando pessoas muito importantes, Cora. Quiçá, ou como diria Odorico Paraguaçu, Cuíca, o novo Steve Jobs. Cora Roney, sabe com quem que eu tive dia desses? Não. Sam Altman. Ó, Bem, para quem não acompanha com lupa o mundo da tecnologia, Sam Altman é literalmente candidato a novo Steve Jobs. Uma quantidade imensa de pessoas no Vale do Silício falando dele como much impressive. é. Ele tem uma história muito interessante que ele tinha uma startup ele está com 38 anos. Ele tinha uma startup de rede social, que é uma das redes sociais que não colaram. Mas nessa startup, como gestor, ele impressionou uma quantidade imensa de pessoas no Vale e terminou na sequência como CEO da Y Combinator, que dos diversos fundos de investimento em startups, a Y Combinator é uma daquelas que, embora uma empresa jovem, nova, tinha um portfólio de investimentos assim. Eles acertaram muito a empresa na qual eles investiram. Acertaram muito. E o Sam Altman como CEO. E num determinado momento, ele estava reavaliando a vida e decidiu: eu não quero continuar nessa brincadeira de ficar investindo na empresa dos outros, eu quero voltar a ser CEO. Pegou uma grana de vários, entre eles Elon Musk, só que depois ele deu uma volta no Elon Musk, né? E ele criou uma empresa chamada OpenAI, é uma empresa muito jovem, e essa empresa chamada OpenAI, entre outras, é responsável por um dos sistemas de inteligência artificial que produz imagens, né, que é o DALL-E, e é responsável pelo ChatGPT, do qual a gente não para de falar. Pois é. Eu disse que deu uma volta no Elon Musk, porque, embora ele tenha sido um dos financiadores, o Musk não botou uma grana num determinado momento ali. Quem compareceu com dinheiro e hoje é dono de 51% da OpenAI é a Microsoft, né? Então é por isso que... Mas, enfim, o Altman teve no Brasil, ele está fazendo uma coisa... ChatGPT tem meses de vida, foi lançado em dezembro do ano passado, teve um upgrade grande em março desse ano, quer dizer, é uma coisa muito nova com a qual as pessoas ainda estão se habituando. E na terça-feira da semana passada, ele foi ao Congresso americano e prestou um depoimento em que ele estava essencialmente dizendo para os deputados e para os senadores: eu preciso de regulação no mercado de inteligência artificial. Regulem-me. Em vez de voltar para a Califórnia, ele pegou um avião e foi para o Canadá. E falou com diversas pessoas no Canadá. Aí pegou um avião e veio para o Rio de Janeiro. E eu perguntei para ele, por que o Rio de Janeiro? E a resposta que ele deu foi... bem, ele precisava escolher um país da América Latina e o Brasil é o país que mais usa os produtos da empresa dele. E a cidade inicial no Brasil que começou a usar mais rápido o ChatGPT foi o Rio de Janeiro. Então, por isso o Rio. Daqui, ele foi para a África. Da África,
para a Europa e vai fazer um circuito um pouco maior de vários países europeus, vai para a França, vai para a Alemanha, vai para o Reino Unido, vai fazer um tour ali, depois Ásia, onde ele vai visitar Indonésia e Japão, por fim Austrália, e aí volta para os Estados Unidos. Ele decidiu literalmente fazer um tour do mundo, que é um tour diplomático, em que ele está pedindo para ser regulado, ele está dizendo que ele gostaria que a regulação fosse mundial, que a maior quantidade possível de países adotasse uma mesma regulação. Ele sabe que isso é profundamente difícil, mas é uma tecnologia radicalmente nova essa de inteligência artificial. Outra coisa que ele diz é, isso aqui é o maior... Claro, ele é CEO de uma empresa que faz isso. Ele diz que isso aqui é a maior e mais radical transformação tecnológica desde o advento da internet. Agora, em geral, segundo ele, a humanidade tem uma geração para se adaptar a tecnologias muito disruptivas, só que pela primeira vez na história da humanidade, nós teremos de nos adaptar à inteligência artificial em 10 anos. A gente não vai ter uma geração. De certa forma, a gente teve uma geração para nos adaptarmos aos computadores, né? Olha, não, eu não acho, eu discordo disso. Eu acho que a gente está nesse processo de não ter uma geração para se adaptar às coisas praticamente desde o começo da era A internet. da internet. É que eu acho que Eu acho que inteligência artificial é mais radical, sabe? eu acho que a inteligência artificial é mais radical, até porque as ferramentas já estão aí. Quer dizer, o que você precisa é a internet. O avanço da internet ainda foi segurado um pouco pela falta de equipamento, pela demora de expansão por todos os lugares. Ainda há cantos do mundo onde você não tem internet, mas eu acho que assim, comparando, eu acho que a velocidade talvez seja igual. Talvez você tenha A razão. internet pegou todo mundo de roldão. É. Vai pegar a inteligência artificial está pegando todo mundo de roldão de novo, mas essa onda vai ser maior. Quer dizer, a internet pegou de roldão quem tinha dinheiro para ter computador e acesso à internet. E a inteligência artificial vai pegar de roldão todo mundo. Pronto. Deixa eu trazer, eu estou aqui com minhas notas, que enquanto ele falava, foi uma palestra, depois a gente fez uma entrevista quebra-queixo, né, que é aquelas entrevistas que meia dúzia de jornalistas... eu não fazia uma quebra-queixo assim há tanto tempo. mas, enfim, foi... Eu vou trazer alguns dos pontos que eu achei interessantes que ele trouxe. Eu gostei de uma certa franqueza dele. Ele não me pareceu estar fugindo de questões difíceis. Eu posso estar me iludindo aqui, mas não me pareceu. Uma das coisas que ele falou que eu acho interessantíssimas, que é um insight, de certa forma, óbvio, uma constatação óbvia, e, no entanto, ela não tinha me ocorrido com essa clareza, né, da enunciação, que é o seguinte: se você começasse a falar de processos de automação, automação no sentido de tanto de robô quanto software, né, que começa a fazer coisas de forma automática, se você perguntasse para qualquer especialista em trabalho, 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente vai começar a entrar num processo de automação por conta de avanço da tecnologia digital, quem vai ser mais atingido? E qualquer especialista em trabalho que estivesse acompanhando de perto a indústria da tecnologia se viraria para você e falar, bem, principalmente a turma de trabalhos manuais, né? A gente vai começar a deixar de ter caixa necessário, porque você vai poder fazer pagamento automaticamente. Motorista vai começar a desaparecer porque a gente vai ter carro autônomo, tudo mais. Estamos robotizando as fábricas todas.
Quer dizer, o trabalho manual é o primeiro trabalho que vai ser atingido. E aí ele se vira e fala, pois é, estavam errados. A automação das caixas ainda está um pouco distante, a automação dos carros ainda está um pouco distante, tudo mais. De cara, quem vai ser atingido imediatamente por essa geração de inteligência artificial generativa, como o DALL-E, como o ChatGPT, são profissões intelectuais. São mesmo. Então, as primeiras pessoas que vão começar a perder emprego são publicitários, advogados, jornalistas. Não quer dizer que sejam todos os publicitários, todos os advogados, todos os jornalistas, mas se você vive num escritório de direito, por exemplo, eu estou citando a coisa aleatoriamente, de preparar relatórios sobre jurisprudência, ver todos os casos passados em que um processo parecido com o que o seu escritório grande está enfrentando agora teve de encarar, bem, esse trabalho o ChatGPT faz. Então você vai precisar de menos advogados, você vai precisar de menos jornalistas, você vai precisar de menos publicitários, você vai precisar... Não é imediato, mas a ferramenta já está aí, é uma questão de as pessoas começarem a aprender a usar, né? É uma questão das pessoas aprenderem a usar, uma questão de afinação. É uma questão de afinação. Da ferramenta. E o problema com as ferramentas de inteligência artificial, o problema não, a solução, é que quanto mais você usa, melhor elas ficam. Então é rápido. É muito rápido. É muito rápido. Olha, a gente vem conversando sobre isso desde o começo do ano, né? Uhum. E foi no começo. Você se lembra que no começo a gente não conseguia nem lembrar das letras direito, né? Era chat alguma coisa. GPT. Agora é a coisa mais falada e por justa causa. Por justa causa. Pois é. Outra observação que eu acho interessante que ele fez. Agora, para a maioria das pessoas que faz trabalhos intelectuais, ele acha que o impacto é mais imediato e a recomendação que ele faz para as pessoas, isso aqui é uma dica para você, tá? É uma dica para mim também, eu já comecei a me mexer. O que ele vê dessas ferramentas no primeiro instante não é desempregar, no primeiro instante é um aumento brutal de produtividade. Aí o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, o Copilot, que é aquele sistema que o GitHub, que é um sistema da Microsoft para programador, tem. O Copilot é uma espécie de ChatGPT, que aliás a base é o mesmo GPT do ChatGPT, né? Que você descreve o que você quer que o seu código de computador faça e ele escreve o código para você na linguagem que você pediu. Aí o Sam Altman se vira e fala, pô, o Copilot é um copiloto. Ele não vai escrever o Photoshop para você. Ele vai escrever aquele pedacinho. Só que você ainda precisa saber ler código e dar uma ajustadinha, tudo mais, tal. Agora, você não precisa mais escrever 500 linhas de código. Você pode explicar para ele, para o sistema, o que você quer, e daquelas 500 linhas, você vai já ter escrito para você 400 e você só vai encaixar as peças como um quebra-cabeças. Isso quer dizer que você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Isso quer dizer que você vai conseguir escrever muito mais software. Agora, isso vale para advogado, isso vale para jornalista. Eu já estou usando o ChatGPT direto para fazer resumo para mim, Cora. Isso é ótimo, é ótimo. Para fazer resumo. Eu preciso ler muito paper de ciência política, eu estou lendo essas coisas o tempo todo. Em vez de ler 5 papers, entendeu? 40 páginas, 30 páginas que podem ser interessantes, podem não, mas se eu não leio, eu não sei o que está lá. Eu pego o texto, jogo no ChatGPT, me resume em 500 palavras. E ele faz um resumo sensacional. Sensacional. Me dá mais detalhes sobre esse aspecto aqui. Em alguns casos eu até vou e leio o paper original, entendeu? Mas eu li um resumo muito sólido antes. Outra coisa você chegar num paper tendo lido o resumo antes. É claro. Facilita muito a tua vida
E você sabe no que você precisa prestar atenção ou não. Onde estão as coisas importantes. E para muitos dos papers, tipo, eu tenho 5 papers para ler, eu só preciso ler de fato um. Os outros 4, o resumo bastou. E sem falar que a academia tem esse mau hábito de inchar os textos desproporcionalmente. Então ele corta a gordura, que é uma grandeza. Decisão judicial, sentença de juiz, eu não leio mais isso. A gente volta e meia tem que ler, porque a gente vive num país que tem uma insegurança jurídica punk, não consigo encontrar outra palavra. Claro. E você, antes de ler aquela maçaroca toda, você bota lá e diz assim, resume. Agora, outra coisa, eu construí essas semanas uma apresentação, uma palestra que eu estou dando sobre inteligência artificial. E eu precisava fazer o raciocínio da palestra. Eu usei muito o ChatGPT. Eu usei muito o ChatGPT da seguinte forma: ChatGPT, eu preciso desenhar uma palestra em que eu explique o básico da inteligência artificial. Se eu fosse quebrar em 5 tópicos, quais seriam esses tópicos? Trum. Eu não usei aqueles tópicos. Sensacional, mas ele te dá ideias. Mas, tem um insight aqui, tem uma coisa... É uma ferramenta que ajuda a pensar. Isso mesmo. É uma ferramenta que ajuda a pensar. Eu tive essa experiência com o título da minha coluna na semana passada. Que interessante. Foi. Eu escrevi sobre umas séries de casamento indiano e casamento à moda judaica, e também uma série da Globoplay, Vestidas de Amor, que é muito bonitinha, por sinal, recomendo. São noivas que se encontram com os seus vestidos de noiva, feitos pelo meu querido Carlos Tufferson, e ele é uma figura brilhante, e é um estilista maravilhoso. Enfim, saí por esse caminho todo, mas, enfim, escrevi todas as coisas. E não tinha ideia de título na minha cabeça. Sabe aquela hora que você termina? Isso na redação era fácil, né? Porque você chegava para a redação, poxa, eu estou sem título aqui, colega lia, pronto, 2 pessoas. Mas eu vou usar isso. Esse negócio, quando você está sozinho, é difícil, você não tem com quem bater a ideia para o título, né? Aí você colou a coluna... Eu botei e disse, preciso de um título. Aí ele veio com um título que era bom, eu poderia até ter usado, mas ainda não... Aí eu digo, não, quero outro, mais curto. Aí ele veio com outro título. Você pode pedir, me dá 5 títulos. Exatamente. Olha, no fim, ele me deu um título que eu mudei um pouco de novo, a mesma coisa que aconteceu com você. Ele me deu o ponto de partida para eu fazer um título, ele me botou na trilha certa para fazer o título. Eu adorei, é um uso dele perfeito, ajudar a fazer título de coluna. Tem outra coisa que... ele tem esse princípio de... essas ferramentas podem fazer 80% do trabalho, elas não fazem o trabalho todo. Existe ainda uma função de criação ali, mas é um assistente pensando do seu lado. Sabe o que eu senti? Eu senti que era como se eu tivesse alguém na redação para discutir a ideia. Não, mas é por isso, por aí mesmo. A coisa que, quando você trabalha sozinha, é o mais difícil. Você não tem opções apresentadas por outras pessoas, quer dizer, você tem uma ideia de título que você só consegue discutir com você, ainda mais eu, com o horário que eu escrevo, que termina às 3, 4 da manhã, não posso nem pegar o telefone e ligar para alguém e dizer, vem cá, entre esse título e aquele, ou o que você me sugere de título? Não, é você sozinha ali. Agora, ele faz uma observação que é super inteligente a respeito desse processo de acelerar e te ajudar, de você, em essência, você tem um assistente ali digital que está te ajudando no processo de criação. Mas aí ele faz uma outra observação que é o seguinte: isso puxa a barra para cima. Isso quer dizer que a produção de um profissional intelectual, não importa qual a sua área, todo mundo, em algum momento, vai aprender a usar essas ferramentas e todo mundo vai usar.
Isso quer dizer que a qualidade do trabalho de todo mundo vai subir. Isso quer dizer que o nível de competitividade, o padrão mediano vai subir para todo mundo. Quer dizer, você vai trabalhar menos, por um lado, mas existe uma exigência maior de qualidade de produção. Por isso mesmo que, no fim das contas, o recado dele é esse, né? Começa a usar esses troços agora. Isso não vale para gente que é repórter de tecnologia, agora, porque a gente já usa só de... tipo, opa, tem brinquedo novo para brincar, né? Não. Mas para quem não é repórter de tecnologia, começa a usar rápido, porque quanto mais cedo você dominar essas ferramentas, melhor. Agora, tem um outro uso que ele cantou que eu achei super interessante, que é o seguinte. Essas ferramentas são bons professores também. E eu estava escrevendo uma coisa que é desses assuntos meio semi-esotéricos que me interessam. Um deles é a questão do paradoxo da tolerância. E tem dois filósofos que entraram nesse debate sobre o quanto que se deve tolerar numa democracia. E por conta da coisa ali do discurso racista, liberdade de expressão, tudo mais, eu estava escrevendo um roteiro para um vídeo e num determinado momento a coisa deu uma embaralhada na minha cabeça e eu entrei... O ChatGPT, qual é a diferença das visões do John Rawls e do Popper, do Karl Popper, a respeito de tolerância numa democracia? Ele fez um resumo ali. Eu já conhecia a coisa, então, para mim era uma coisa meio que relembrar, mas e qual livro do Popper está mesmo isso? Aí pega lá o livro e índice, não tem índice, o índice não é preciso, né? Ele já vem e vem a coisa mastigada e eu pude... Não, mas me dá mais detalhe aqui, me dá... Você vai começando a ter uma conversa, né? Esse troço não é 100% confiável ainda. Não é, não. Ali eu sabia que eu estava falando de um tema que dava para confiar, porque tem tanta coisa escrita sobre esses dois escritores, esses dois pensadores. Agora, quando você começa a entrar em autores brasileiros, por exemplo, ele tem muito menos na base dele, ele conhece menos, não dá para confiar tanto. Mas, se você vai falar sobre grandes pensadores da humanidade, é um pouco mais confiável. Mas o ponto que o Altman fala é: imagina a ideia de você ter um tutor pessoal, um professor que é só seu. E a ideia seria, em algum momento da infância, você começa a usar um software desses de inteligência artificial que vai acompanhar o que você está aprendendo. Você está aprendendo as 4 operações, está aprendendo uma gramática básica ali, as primeiras regras de gramática. E aquele sistema vai te ajudando, vai vendo as provas que você faz, vai vendo onde que você não está acertando, onde que você está acertando, te ajuda, percebe quais são os conceitos que você não está dominando e te ensina. Agora, imagina que esse tutor digital, essa Alessandra, essa assistente, eu não posso usar os nomes, né, porque senão pode tocar a caixa de som de alguém, né? Verdade. Agora, imagina que é um tutor ou uma tutora que é só sua. E que desde que no momento que você está aprendendo as 4 operações, está ali com você. Agora, continua com você quando você tem 30 anos. Continua com você quando você tem 50 anos. Isso é sensacional, hein? Eu não tinha pensado nisso. Conhece você. Conheceu todas as fases do seu aprendizado e cada vez é mais específico, tipo... É maravilhoso isso, hein? O alfaiate fez para vestir você. E sabe os teus interesses, né? Sabe os seus interesses, vai te recomendar vídeo, vai te recomendar filme, vai te recomendar livro, vai te recomendar... Por quê? Isso, gente, vocês vão dizer, isso hoje em dia qualquer Netflix faz, qualquer
qualquer Amazon faz, mas não tem comparação. Não é aquele tutor, aquela tutora digital que acompanhou toda a sua É, vida. isso é maravilhoso. Então, ele As próximas imagina, gerações vão ter um... ele imagina que o futuro dessas coisas é se tornar um bicho assim. Eu acho que a principal vantagem que nós trazemos para a inteligência artificial, nós como trabalhadores, eventualmente usuários de inteligência artificial, é a desconfiança. Eu acho que o tipo de profissional que mais vai lucrar com a inteligência artificial, ou que vai conseguir usar melhor, é o que tem um conhecimento suficientemente grande para saber onde ele tem que desconfiar. Quer dizer, porque a gente fala: "Ah, isso aqui pode substituir um advogado, ou pode substituir um jornalista", depende. Porque o problema da inteligência artificial, pelo menos nessa primeira leva, é que quando ela não sabe alguma coisa, ela viaja, e ela viaja de uma forma muito convincente. A gente não chama de alucinação à toa, né? Exatamente. Então, se você tem uma cultura geral sólida, se você conhece o assunto que você está pesquisando, É isso, você sabe no que você pode confiar e no é que você isso. não pode confiar. Quer dizer, se amanhã eu pedir para o ChatGPT escrever um artigo sobre doenças torácicas, Você não vai eu vou estar saber. frita, É. eu pago um mico. Agora, se a Margarete Dalcommo pedir ao ChatGPT para escrever um ensaio sobre doenças torácicas, ela vai dar um baile, porque ela sabe o que está certo, o que está errado naquilo, A e questão aquilo que vai ser uma ajuda maravilhosa. Quer dizer, a questão que eu vejo é o seguinte: hoje, voltando ali para o meu escritório de advocacia hipotético, você precisa, mas isso é a mesma coisa numa redação de jornal. Eu só estou falando de escritório de advocacia para ser menos doloroso. Se hoje você precisa de 5 advogados fazendo pesquisa, você vai precisar de um que tenha esse olhar. Por isso que eu falo também, que eu falo não, né, que eu estou repetindo as palavras dele, tipo, a barra vai subir de o seu preparo, a sua capacidade de entregar com esse e essa assistente, né? vai exigir um tipo de pessoa muito, Sofisticada. muito sofisticada e muito desconfiada, e pouco confiante, inclusive, no seu próprio taco, porque você tem que desconfiar de tudo sempre, sabe? Eu acho que quanto mais desconfiada for a pessoa, melhor a ferramenta vai funcionar. Uma das coisas que ele comentou é que um dos grandes desafios para empresas como a dele, mas isso certamente vale para outras empresas que estão desenhando esses algoritmos, é o seguinte: ele fez um comentário que é engraçado, que é o Altman é um homem gay morando em São Francisco. Ele é casado, tudo mais, mas imagina, é uma coisa muito particular no mundo, né? Porque ele está num ambiente em que o casamento dele não tem nada de extraordinário, Não. mas na maior parte dos lugares do mundo ainda são tipo relacionamentos que são percebidos com espanto, quando não com preconceito. E aí um dos comentários que ele faz, ele não diz isso dessas palavras, mas certamente é uma coisa a partir da experiência pessoal dele, é que o Vale do Silício, e eu que morei lá há muito tempo, eu entendo exatamente o que ele está falando, mas você certamente vai. Ele se vira e fala: a gente viveu no Vale do Silício, dentro da bolha dos valores de São Francisco, por tempo demais. E perdemos noção de como que o mundo é diverso. Então, um dos lugares mais progressistas e tolerantes do mundo não é um mapa para como o mundo funciona.
E, a partir daí, ele fala, o comentário que ele faz é: um dos grandes desafios para empresas como a OpenAI é conseguir fazer com que essas inteligências artificiais sejam capazes de aprender o código de valores de cada cultura, para, quando você usar num determinado lugar, não é que tenha que ser preconceituoso, porque não é exatamente isso. Mas você tem que dar respostas com empatia e sensibilidade para os valores de cada ambiente em que você está. Então, idealmente, num determinado lugar do Brasil, num determinado lugar da África, num determinado lugar da Europa, num determinado lugar da Ásia, as respostas que o ChatGPT daria para uma mesma pergunta seriam tropicalizados, seriam adequados àquela região. Agora, enquanto você tem que ter a sensibilidade, você também não pode ser preconceituoso. Você não pode ser um sistema que fica repetindo e reforçando preconceitos. Olha que quebra-cabeça Isso é muito difícil. complicado, hein? Porque Muito. a gente sabe aonde a bolha leva a gente, né? Eu acho que o fenômeno Bolsonaro nasceu disso, como o Claro. fenômeno Trump nos Estados Unidos nasceu disso, de uma bolha progressista achar que estava com tudo É isso. e ditava todas as regras e que o mundo era assim, e não era, o mundo não tinha evoluído na mesma medida. E você criou um ressentimento Uhum. gigantesco do outro lado que legitimou um Trump, que legitimou um Bolsonaro e por aí vai. Mas, por outro lado, o que é preconceito e onde está o preconceito? Claro, claro. Né? O que que eu... Quando eu olho para aquela deputada que usa aquelas flores na cabeça, sabe quem é? Não sei. Júlia Zanata. Essa foi aquela deputada que disse que estava sendo assediada sexualmente pelo outro Sim, sim, sim. deputado e que a foto de outro ângulo provou que não era verdade. Ela usa sempre umas flores, um arco de flores na cabeça e aquilo para mim é inteiramente símbolo nazista. Ali é Lederhosen, sabe aquela Oktoberfest fora de hora, que você diz assim: "Epa, que é isso?". E tem fotos dela com aquelas florzinhas angelicais e fuzil na mão, enfim. Eu estou sendo muito preconceituosa com ela, Uhum. porque todos nós somos preconceituosos. Quer dizer, ela bate em todos os meus gatilhos. Então Modelo de Irene Refeição. exatamente. Então, começa por aí. Porque nós estamos também falando agora de uma ferramenta que não é humana, que é uma ferramenta que vai tentar compreender da melhor forma possível o pensamento humano, ou a cultura humana, ou o total de passos que a gente deu intelectualmente para chegar até aqui. Mas qual é a barreira do preconceito? É, ele tem muita consciência, ele fala isso com clareza, que, olha, veja, algoritmos de inteligência artificial podem se tornar máquinas de reforçar preconceitos numa Sim, determinada sociedade. Entendeu? Porque eles são alimentados com dados de como aquela sociedade a é. bolha tem a tendência a se fechar cada vez mais, É né? isso, é isso. Então, você tem que tomar muito cuidado para que ele não parta do princípio que todas as pessoas com pele mais escura são pobres, porque na sociedade já é assim. Então, se você começa a tomar decisões tipo, esse tipo de gente é assim, e aquele tipo de gente não é assim, porque na sociedade está organizado dessa forma, o que você está fazendo é dificultando ainda mais, porque as pessoas olham para esses algoritmos como se eles fossem vozes neutras, e eles não são vozes neutras, são vozes que reafirmam aquilo que já está na sociedade.
Então, você pode tornar as barreiras para atravessar muito mais difíceis, porque você começa a botar esses algoritmos que reafirmam uma determinada estrutura social. Exatamente. Isso não pode acontecer. Agora, ao mesmo tempo, os algoritmos precisam ter respeito pelos valores de cada grupo humano. Não sei como é que você quebra esse ovo, Como não. é que isso vai funcionar no Afeganistão, É isso, ótimo exemplo. sabe? Onde é perfeitamente legal um homem de 50 anos se casar com uma noiva de 13, E e, trancar sua mulher dentro de e casa. onde as mulheres não podem sair, É. não podem trabalhar, não têm nenhum direito. Quer dizer, no fim das contas, o que a gente está perguntando é quais são os valores que são universais e quais são os valores que não são universais. Você pensa, um exemplo que eu acho fascinante, porque ele quebra todas as construções que pessoas progressistas têm na cabeça. No Irã, se você é uma pessoa trans, o Estado paga a cirurgia para você. Porque dentro da concepção xiita interpretada pelos ayatollahs do Irã, acontece com uma frequência pequena, mas acontece de a pessoa nascer com um gênero externo e se reconhecer em outro. E isso é uma coisa que não perturba os ayatollahs. É algo que acontece na humanidade. E se você, de repente, se vê naquela situação de ser uma pessoa trans, você não vai ter nenhuma dificuldade no Irã. Se você é uma pessoa homossexual no Irã, Pois é aí que eu ia chegar. você está cometendo um crime, um pecado terrível que é passível, inclusive, da morte. Isso tem gerado uma situação terrível no Irã, porque uma boa parte dos homossexuais é forçosamente obrigado a se operar, Como se fossem como se pessoas fossem trans e pessoas não trans, são. que não são. Índices de suicídio altíssimos, Não, 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 uma é uma coisa situação horrorosa. absolutamente terrível. Mas eu cito esse exemplo porque é aquele exemplo que desafia, você acha que Desafia a lógica. a lógica com a qual a gente está habituado. Exatamente. E, no entanto, na cabeça do Irã, que é uma sociedade ultra-reacionária, o trans não é um espanto. Na cabeça dos dirigentes do Ah, Irã. sim, pelo amor de Porque Deus, você claro. vê que Claro. há meses esse pessoal está tentando lutar Não, contra não, não. isso e tem feito Não. manifestações e tal. Então, O Teherã é uma cidade sofisticadíssima. Imagina, é, eles eram Império Persa, né, Cora? Não, a eu, gente está falando eu, de uma... cara, é muito difícil, né, a gente lidar com a diversidade humana. E nós vamos ser confrontados com isso, com a inteligência artificial. Enfim, Não é um papo fácil. não é. Ainda por cima, em épocas de cancelamento, porque antigamente, e não era muito tempo, não, você podia discutir qualquer coisa. Antes da internet, qualquer discussão era válida. Hoje, qualquer discussão é passível de cancelamento. Então, ainda por cima, nós vamos chegar nas discussões mais delicadas que a gente jamais teve que ter em relação a nós como espécie moral, digamos, no pior dos momentos, porque talvez as pessoas mais aptas a discutir as questões não queiram discutir nada porque não querem brigar, estão exaustas, É. não querem ser canceladas, chega, acabou. E essa discussão vai acabar indo para as mais violentas e as mais radicais, É. que são as que acreditam tão cegamente nas suas posições que estão a fim de matar as pessoas por causa disso. A gente se vê na terça-feira, Cora? Claro. Até terça-feira.